Bom, boa noite aí para todos. Vamos iniciar então o seminário, nosso segundo seminário do ciclo, referente às perspectivas do desenvolvimento regional. Hoje, com a temática referente custos transacionais e eficiência do Judiciário de Mato Grosso, vai ser apresentado pela Vera Lícia, que é mestre, é economista e mestre em economia pelo Programa de Economia da Federal de Mato Grosso, agora doutoranda, né, Vera? Então, a ideia aqui é o seguinte, são 30 minutos, em torno de 30 minutos de apresentação, a gente abre para as discussões, tá? Então, agradeço a Vera pela participação e passo a palavra. Ok, obrigada, professor, obrigada a todos. É um prazer muito grande estar aqui, viu, professor? Obrigada pela confiança, pelo convite, né, de estar nos reunindo aqui, trazendo essa temática que para mim é tão cara e importante, né, no desenvolvimento aí, inclusive do meu mestrado, né, no período do mestrado. Eu vou compartilhando com vocês, mas antes, só para trazer uma empatia maior entre nós, né? Falar que eu sou servidora pública do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sou mãe de 2 filhos, a minha filha mais velha tem 16 anos, o meu caçula tem 8 anos. Quando eu fiz o mestrado, o meu mais novo tinha 4 anos, quando eu entrei no mestrado, e sou casada, né, e moro em Cuiabá, né, moro aqui em Cuiabá. Então, entrando na seara da parte profissional, eu sou formada primeiro em comunicação social e jornalismo, e a minha segunda graduação é economia. Sou pós-graduada em gerenciamento de projetos, em MBA em direito área da administração pública, e em liderança e inovação pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, assim, apesar dos conflitos da vida, né, do dia a dia tumultuado, sou uma pessoa que gosto muito dessas oportunidades de estudo, né? Compartilhando, assim, esse preâmbulo com vocês. Agora eu vou compartilhar a apresentação. Demora um pouquinho, mas vai. Passando para o tema propriamente dito, né? Custos transacionais e eficiência do Judiciário de Mato Grosso, é o título de um artigo que foi publicado no final de 2020 na revista Economic Analysis of Law Review. É uma revista bem qualificada, né? Tem o QualisCap A2, e com a contribuição preciosa dos meus orientadores na época do mestrado, o Luiz Otávio e o Ricardo Alves, que é da UEPB, né, estadual da Paraíba. Nessa apresentação, eu trago para vocês, em geral, uma contextualização. Como eu tenho formação em jornalismo, eu entendo bem a parte da questão do cientista e do jornalista. Aí eu penso assim, toda vez que um jornalista vai entrevistar um cientista, o cientista quer contar toda a sua história, né, de toda a formação, a metodologia que foi feita para alcançar aquele resultado, e o jornalista está esperando só o resultado. Então, assim, considerando essas duas questões, a gente querer tanto trazer a contextualização quanto o resultado, eu peço a paciência de vocês, mas tentarei ser o mais breve possível, tá? Mas trazendo, então, nesse perfil aí, a contextualização, a revisão de literatura, a metodologia que foi utilizada, os resultados que nós encontramos e as considerações finais. Em relação à contextualização,
a gente tem que, nesse período que eu iniciei essa pesquisa, a gente verificou, analisou que hoje também, mas hoje a gente verifica menos. Mas na época, uma crise de confiança muito forte, que foram trazidas pelas pesquisas de opinião nacionais, Ibope, FGV, traziam naquela época uma crise de confiança muito grande do sistema judiciário. Para vocês terem uma ideia, uma das pesquisas publicadas em 2018 traziam que a população tinha mais confiança nas emissoras de TV do que no judiciário. Para vocês verem como que estava a situação da crise de confiança na época, né, que foi feita a pesquisa. A questão da modernização, da eficiência e da transparência também foi um ponto importante para iniciar, né, essa nossa curiosidade, porque o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mas também capitaneado por todo o Conselho Nacional de Justiça, era um movimento nacional de muita modernização, de eficiência, de transparência, estava aí nesse contexto, iniciando uma conversa muito forte em relação a isso, e depois no final eu trago para vocês como que está a situação atualmente. Mas a questão também da eficiência jurisdicional e da eficiência operacional, porque o que eu notava também, inclusive como servidora do Tribunal de Justiça, notava que se falava muito da eficiência jurisdicional, mas não conseguia identificar qual é a ligação que as operações, que a parte administrativa poderia ter e a consequência que isso poderia ter e influenciar na eficiência do jurisdicionado, na baixa do processo mesmo. Como que esse contexto administrativo poderia, de certa forma, estar impondo algum tipo, atrasando ou melhorando essa eficiência do judiciário na eficiência jurisdicional. Então, no foco do trabalho, quando a gente falou, bom, então o que nós vamos estudar, então? Nós vamos falar da questão dos custos transacionais e qual é a contribuição ou em que contribui, em que está relacionado os custos transacionais com a eficiência do judiciário. Essa era a grande pergunta. Em qual medida os custos de transação são importantes para o desempenho do Poder Judiciário de Mato Grosso? E assim construiu-se, então, essa questão, esse questionamento. Em relação à revisão de literatura, nós utilizamos o contexto da economia institucional, mais precisamente a nova economia institucional, que traz muita relação da eficiência nas instituições e os custos de transação, que nada mais são variáveis, no nosso caso aqui a gente considerou como custos de transação, as variáveis operacionais e administrativas que se relacionavam com o conjunto de ineficiências vinculadas aos diversos trâmites operacionais relacionados ao agente do judiciário, a pessoa que está lá fazendo o processo de trabalho. Quais são os gargalos que eles encontram, que eles enfrentam no fluxo das atividades, né? Na transação, nos processos de trabalho e nos processos jurisdicional. Esses são os custos de transação dentro desse trabalho. Além disso, teve também uma questão da gente analisar, da gente chamar para pesquisa o contexto da análise econômica do direito, porque a análise econômica do direito nada mais é do que essa parceria, vamos dizer assim, né? Essa ligação de teorias econômicas dentro do campo do direito. Por exemplo, a eficiência é uma questão, é uma teoria que é muito estudada dentro da teoria econômica, mas no campo do direito a eficiência não é bem abrangente. A eficiência no campo de direito, ela só se deu na Constituição Federal quando trouxe a questão da desburocratização do Estado, né, para trazer um pouco mais de eficiência, mas não largou
para além disso, não alargou o conceito de eficiência como a gente trabalha exaustivamente dentro da economia. Então, a justiça e a eficiência devem andar juntas, né? Então, traz essa questão isso é trazido dentro da análise econômica do direito, e a eficiência, apesar de não ser absoluta, é um parâmetro fundamental para a análise econômica do direito. Aí, nesse ponto, eu queria falar com vocês o seguinte, que na análise econômica do direito, eu entendi que quando o juiz traz uma sentença, dá uma sentença, ele pensa em resolver aquele caso específico, mas em momento algum, não ao meu entender, não até onde eu sei, ele está preocupado com os efeitos futuros que essa sentença vai ter. Então, é mais ou menos isso que vai trazer também na análise econômica do direito, no sentido de, tá, você vai dar essa sentença, mas quais são as consequências disso? E por que acontece isso no direito e por que a economia se preocupa em contrapartida com essas questões? É porque a economia é uma ciência que está sempre olhando para o futuro, né? Ele está sempre contextualizando aqui para tentar melhorar a vida das pessoas e reduzir as intempéries, os problemas, a escassez no médio e longo prazo, o máximo que puder. Mas o direito é uma ciência que olha muito para trás, os fatos passados. Eu vou fazer a análise hoje, considerando o que aconteceu ontem. Então, eles têm essa dificuldade muitas vezes. Então, quando a gente faz essa união do direito com a economia, a gente consegue avançar um pouco mais no campo do direito, usando uma análise econômica, auxiliando com uma análise econômica. Tá, voltou. A metodologia que foi utilizada. Dentro da metodologia, nós usamos a análise multivariada de dados. Foi a metodologia que foi utilizada para poder fazer considerando os dados e as variáveis que nós tínhamos, a gente considerou a análise multivariada de dados. Depois, assim, na sequência, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão das variáveis e como elas se comportaram, mas eu queria só relacionar para vocês o universo dessa pesquisa. Foram 79 comarcas, que são todas as comarcas do estado de Mato Grosso. As variáveis foram o processo, a implementação do processo judicial eletrônico, que na época ainda não tinha concluído, hoje em dia até já finalizou, mas era um processo de implementação desse processo judicial eletrônico, que é um sistema eletrônico para julgamento de processos judiciais, né? Despesa com magistrados e quantidade de magistrados que estão lotados nas diversas comarcas do estado, despesas com servidores e outros agentes de serviços e a quantidade dessa força total de trabalho do Judiciário de Mato Grosso, a despesa, os processos, a quantidade de processos totais, considerando processos criminais e cíveis, considerando que, na época, a gente identificou que os processos criminais eram mais céleres, que os processos cíveis eram mais morosos, a arrecadação judicial e extrajudicial, que traz o contexto dos recursos para cada uma dessas comarcas, o tempo médio de tramitação dos processos pendentes e os processos eletrônicos e físicos, porque como o judiciário, naquela época da pesquisa, ele estava num processo de implementação desse processo judicial eletrônico, então a gente também incluiu dentro da pesquisa esse fator da quantidade de processos eletrônicos e quantos processos ainda estavam físicos. A partir desse grupo de dados, foi feita, então, uma análise fatorial, que é uma estatística que separa os agentes por peso, né, considerando o peso e a importância que cada uma dessas variáveis tem no contexto geral. Formando esse peso, depois a gente fez um agrupamento
Aí fizemos, então, um agrupamento, uma análise do agrupamento, uma clusterização, né, considerando também a análise multivariada de dados. E aí, por que o agrupamento? Para a gente poder ter uma noção do que fazer de forma que... O que a gente pode fazer para cada um dos casos analisados. Como a gente não ia poder trazer uma expectativa, uma solução específica para cada uma das 79 comarcas do Estado, a gente resolveu fazer, então, essa análise de grupamento para poder ter uma contextualização, uma análise um pouco mais apurada dos resultados. Aí, acontece o seguinte, que quando eu falando dos resultados, né? Porque, assim, o que deu de tudo isso, né? Eu gostaria de falar para vocês que antes mesmo de passar o resultado, trazendo assim um depoimento do dia a dia de fazer essa pesquisa, é que foram tentadas diversas metodologias antes de chegar à análise multivariada de dados. Eu acho importante relatar isso, porque foi até uma das questões que a banca, na época, me pediu, né, de que por que análise multivariada de dados? Porque a gente fez diversos tipos de métodos, usou muitos métodos, e a gente sabe que os métodos também precisam são identificados de acordo com os dados que nós temos, né? Então, nós fizemos diversas análises de regressão, regressão linear simples, regressão múltipla, regressão linear generalizada, análise envoltória de dados, que é o DEA, que inclusive é uma metodologia que já é utilizada para o cálculo da eficiência jurisdicional dentro do Conselho Nacional de Justiça, né? E tentamos. E os dados realmente não foram adequados, não ficaram bem estruturados. A gente não conseguia explicar os resultados nessas tentativas de diversas metodologias. Até que quando a gente começou a trazer a análise multivariável para o contexto e foi fazendo os testes da variância, de quão junto, assim, quão acessível que estava com os resultados, né, tão próximo dos resultados, assim, trazendo trazendo uma firmeza nos dados, né, que os dados realmente estavam certos e que estavam preparados, aqueles dados eram dados que estavam preparados para aquela metodologia, e aí a gente foi conseguindo encontrar os resultados que eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro, eu gostaria de dizer para vocês que aquele primeiro nome, custos de transação, foi o nome do artigo. No final, no fingir dos ovos, quando a gente concluiu a pesquisa do mestrado como um todo, a gente alterou solicitado pela banca, né, que estava nos acompanhando no momento da defesa da dissertação, para índice de eficiência operacional do Poder Judiciário de Mato Grosso. Por quê? Porque eles acharam que era relevante demais o índice para ele ficar escondido no contexto do trabalho, né? Então, ressaltando o que realmente, o principal resultado que a pesquisa trouxe, que foi esse índice de eficiência operacional, que não existe no Brasil inteiro. Ele é único, só esse índice que até então, né, que a gente sabe, porque eu trabalho no Poder Judiciário já desde 2013 e nunca se tratou desse tema nessa perspectiva, né? Então, estou segura nesse sentido, né, de falar que esse é um índice inovador, de certa forma inovador. O que eu diria só é que, de repente, num aprofundamento desse índice de eficiência, trazer outras variáveis que poderiam ser também interessantes para deixar esse índice ainda mais robusto. Mas usando a mesma metodologia, o mesmo procedimento, eu acho que é uma coisa que é bem interessante de se fazer. Vamos ver se eu consigo fazer isso aí nos próximos anos. Dentro da análise multivariada de dados, da análise fatorial,
encontramos 3 importantes fatores que se deu muito claramente assim na nossa pesquisa, trouxe muita segurança para a gente de afirmar que desses 3 fatores. O primeiro fator foi a estrutura organizacional das comarcas, que está envolvendo a implementação do PJE, né, como aqui embaixo, que está trazendo assim a descrição. Então, esse primeiro fator está trazendo realmente a estrutura organizacional dessas comarcas, porque vai trazer a implementação do PJE, a quantidade de despesa com magistrados, a quantidade de despesas com a força total de trabalho e os processos, e a quantidade de processos. Então, a estrutura organizacional das comarcas foi, então, estabelecido aí dentro desse fator 1. No fator 2, a gente deu o nome de geração de receitas próprias. Essa geração de receitas próprias é a arrecadação judicial e a arrecadação extrajudicial, que foi bem interessante a gente identificar relações de eficiência, considerando que as comarcas que são mais robustas e que têm uma relação melhor, elas também conseguem desenvolver um trabalho melhor, tanto na eficiência operacional como jurisdicional. E o terceiro fator são, finalmente, os custos transacionais. E isso ficou muito claro para nós, porque o que são custos transacionais? Eu vou até ler uma partezinha aqui que eu anotei, para deixar bem claro quais foram os apontamentos que a gente trouxe de custos transacionais, de exemplos, porque, assim, eu tenho muito a agradecer ao próprio Tribunal de Justiça, que contribuiu no sentido de me trazer as informações que eu precisava para poder desenvolver esse trabalho, inclusive da Coordenadoria de Planejamento, né, do Tribunal, que é onde eu trabalho atualmente, sou assessora de planejamento lá, e especificamente eu tive muita contribuição do Escritório de Gerenciamento de Processos e Análise de Indicadores, que é um setor lá dentro que justamente trabalha com algumas questões que se casavam muito com o que a gente estava considerando ali no momento como custos transacionais, que é, por exemplo, dentre outros, desarquivamento de processo, intimações contra razões emitidas desnecessariamente, falta de interligação nos sistemas judiciais, que era uma coisa muito complicada à época, hoje está mais sanado essa situação, inexistência de uniformização das citações, não digitalização dos mandatos, juízes que acumulavam unidades judiciárias, dificuldade na validação dos dados, dificuldade na avaliação dos resultados, alto índice de retrabalho. Falei muito com esse pessoal do escritório de processos, fazendo pesquisa, conversando com juízes, com advogados, e aí a gente aí eles fizeram esse levantamento, que eu me apropriei disso daí e chamei tudo isso, então, de custos transacionais com a autorização da equipe à época, né? E aí, o que a gente traz? Tudo isso para falar dos custos transacionais que são trazidos ali nesse fator 3, que é o tempo médio de tramitação dos processos pendentes e se o processo era eletrônico ou físico. E isso é muito interessante porque é justamente nesses custos transacionais é que a gente consegue entender por que um processo é mais célere, é moroso demais. Então, além dessa questão do tempo médio de tramitação de processos pendentes, de processos jurisdicionais pendentes, ter muito a ver com o processo de trabalho, que é as questões que a gente estava analisando, também tem a ver no sentido de que os processos de trabalho são diferentes para os processos que são físicos e para os processos judiciais que são eletrônicos. Então, casou muito bem aí, deu assim uma perfeita harmonia nesse fator 3, a questão dos custos transacionais. Então, casou muito bem, a gente chamou
então, esse fator 3 de custo transacional. Aí, na sequência, nós tivemos aqui um ranqueamento, porque a gente criou esse índice que a gente chamou, eu chamei de IEFO, que é Índice de Eficiência Operacional, e como a gente pegou informações de todas as 79 comarcas, a gente teve condições de calcular um índice de eficiência para cada uma das comarcas. E aí a gente fez um ranqueamento, que conseguimos, então, identificar que a comarca melhor ranqueada tinha 70,25 do indicador, e o indicador de 37 era a pior comarca, né, no índice de eficiência operacional. Né, porque a gente também, quando a gente foi fazer o agrupamento, a gente considerou outras questões além do índice de eficiência operacional para a gente correlacionar as comarcas, tá? Que eu vou mostrar mais adiante. Eu trouxe também um mapinha que eu divulguei esse mapinha tanto no artigo quanto na dissertação de mestrado, que fica mais visível, né? Só explicando que as comarcas não tem uma comarca em cada, vocês perceberam, né? Porque são 79 comarcas, não tem uma comarca em cada município, mas as comarcas, elas abrangem uma região, e considerando isso, tem, então, comarcas que estão abrangendo mais de uma região aqui, por exemplo, Porto Alegre do Norte, né? Que foi a comarca à época que teve o melhor índice de eficiência operacional, e essas 5 aqui foram as melhores, tiveram na melhor parte do ranqueamento, foram melhores ranqueadas, né? Aí, o interessante é que o que nós vamos fazer, então, com isso, né? E aí nós pegamos, então, né? Os indicadores o indicador que a gente tinha acabado de construir, que é de eficiência operacional, e os indicadores que já foram construídos pelo CNJ, que é taxa de congestionamento e índice de atendimento à demanda. Quando a taxa de congestionamento traz o gargalo no sentido de entra processo, mas não baixa processo, né? A taxa de congestionamento vai trazer essa relação de que está congestionado, está entrando muito processo, não está baixando. E o índice de atendimento à demanda é a questão dos processos novos, porque a taxa de congestionamento está trazendo tanto os processos novos como os processos que estão pendentes, que já estão em curso. E o índice de atendimento à demanda está trazendo em relação aos processos que entram no tribunal e os processos que dão baixa no tribunal. Então, esses 2 indicadores são indicadores muito importantes e relevantes, à época ainda mais do que hoje, relevantes para o Conselho Nacional de Justiça. Então, foram considerados esses outros 2 indicadores também, para a gente, junto com esse indicador que tinha acabado de ser criado, pudesse trazer aí um agrupamento. Nesse agrupamento, nós dividimos, então, em 5, né? Trouxe 5 clusters, essa análise de agrupamento. E aí eu trouxe os nomes que a gente deu para cada um desses clusters. O cluster de hiato de digitalização, que eu gostaria de falar primeiro para vocês, foram unidos aí nesse cluster as comarcas que não tinham a sua implementação, estava muito deficiente na implementação do processo judicial eletrônico. Essas comarcas, que foram 20 comarcas que estiveram aqui dentro desse cluster, eles não tinham esse processo, estava muita deficiência na questão da digitalização. Em relação ao hiato de desenvolvimento econômico e eficiência, foram 15 comarcas que ficaram atreladas a esse cluster, e trouxe que essas comarcas têm esse hiato porque eles tinham uma baixíssima arrecadação. Querendo lembrar para vocês que essa questão que eu estou trazendo para vocês e comparando todas as comarcas, trouxe
a possibilidade, da forma que a gente trouxe, né, relativizando cada uma e trazendo a perspectiva do tamanho, considerando o tamanho de cada uma das comarcas, trouxe condições matemáticas e estatísticas de comparar uma com as outras. Né? Eles foram criados índices para cada uma delas, justamente para poder fazer esse tipo de comparação. Então, quando eu falo que uma comarca ali que foi incluída dentro desse ato de desenvolvimento econômico tinha baixa arrecadação, é em relação ao tamanho. Então, uma coisa comparável, tá? Então, tá bem tranquilo nesse sentido. E aqui, no hiato de recursos humanos, é uma deficiência na área de servidores, ou tanto na questão da despesa, quanto na quantidade de servidores, também estava bem irrelevante em relação às demais comarcas. Nesse campo aqui, nesse cluster, tinham 11 comarcas associadas. Aí tinha o hiato de desenvolvimento econômico e recursos humanos, que agregava tanto a deficiência da arrecadação judicial e extrajudicial e também os recursos humanos, no caso, servidores. Nesse quinto cluster aqui, estiveram as comarcas, nesse quarto, desculpa, teve 24, a maior quantidade de comarcas que teve acesso a essas roxinhas aqui. E o hiato de recursos humanos são os magistrados, né? A deficiência de magistrados, porque, como a gente já tinha até falado anteriormente, nos cursos de transação, alguns magistrados acumulam, né? Comarcas aí no desempenho das suas funções. Só 9 comarcas nesse caso, então, o menor número de comarcas. Aí eu trago, então, os resultados. Aqueles lá são os resultados, mas as conclusões de tudo isso. O que a gente queria saber era em relação aos custos de transação. E o custo de transação era importante? Sim. A gente identificou que sim, para poder, quanto menores os custos de transação, melhores ficaram os índices de eficiência operacional. Né? E o custo de transação no cômputo geral foi considerado muito importante. Aí eu falo ainda mais uma questão para vocês. Pela quantidade, o corte que a gente fez na quantidade de variáveis. Se agregarmos ainda mais variáveis a essa questão, variáveis que tenha mais a ver com que também tenham a ver com o custo de transação, talvez esse fator ainda seja mais relevante dentro da eficiência operacional, né? Aí só fazendo uma nova pesquisa, incluindo outras variáveis para a gente saber. Mas eu imagino, seria eu pressuponho que sim. Os recursos humanos têm grande relevância dentro do judiciário, mas ele não pode ser analisado com um aspecto único. Sempre quando a gente ia identificar ou analisar a questão dos recursos humanos dentro da eficiência operacional trazida nesses indicadores, a gente verificava que era ele mais alguma coisa, não era ele sozinho. Então, ele sempre tem que ser agregado com alguma coisa, uma metodologia aí de incentivo, capacitações, enfim, alguma coisa nesse sentido para ser levado em consideração. Não pode ser levado em consideração de maneira exclusiva. O ambiente externo, que também contribuiu muito para a questão da eficiência das comarcas, que a gente levou em consideração em relação à arrecadação. Então, a gente percebeu que as comarcas que proporcionalmente têm um fluxo de processos e de financeira, né, de recursos, ele também impacta dentro da eficiência operacional das comarcas. Aí, o que eu queria... deixa eu só ver se eu... Bom, eu vou continuar aqui. Por mim, na minha cabeça, parece que eu estou esquecendo alguma coisinha, né? Que a gente quer mostrar tudo. Mas se tiver alguma dúvida, eu retomo sem problema. E hoje, como nós estamos hoje? Quais são os próximos passos? Eu acredito que do período que eu entreguei esse trabalho até hoje, algumas coisas mudaram, principalmente em relação à inovação e tecnologia. Porque com o advento da pandemia, por exemplo, aconteceu porque eu entreguei esse trabalho no início da pandemia.
né? Eu lembro que foi em dia 8 de abril de 2020 que eu defendi a minha dissertação. Então, de lá para cá, principalmente com o advento da pandemia, aconteceu um processo muito acelerado de digitalização dos processos judiciais. Então, assim, essa questão, talvez, a implementação do processo judicial eletrônico, que à época era a grande tchan do momento, porque a gente estava nesse processo que todo mundo do judiciário estava muito preocupado e trabalhando para essa implementação, hoje em dia já não seria talvez uma variável dentro dessa pesquisa, porque já estão 100% das comarcas já todas digitalizadas e com processo judicial eletrônico, né? Então, assim, alguma dessas questões, em especial aí, isso também, né? Então, assim, processos eletrônicos e processos físicos, talvez não fosse mais uma variável relevante para esse trabalho, né? Se fosse retomar, né, para refazer esse trabalho, talvez não incluiria essa variável, porque agora todos os processos são realmente eletrônicos, não tem mais processo físico circulando no tribunal, né? Então, assim, essas questões para a gente pensar de que como que é dinâmico o processo, né? Então, por isso estou trazendo um recorte para vocês daquele período. E em relação a próximos passos, é assim, me colocar à disposição, se alguém nesse grupo aí de trabalho, de estudo, quiser continuar essa pesquisa, que a gente possa fazer junto, com a minha colaboração, estou à disposição aí para a gente repensar, né, toda essa metodologia, readaptar aos novos tempos e fazer novas publicações. Aí, por fim, para acabar mesmo, eu já estou passando a minha hora, né? É só para trazer que o professor pediu para eu mostrar uma questão que vai ser bem relevante daqui para frente para mim, eu acho que eu vou trazer bastante essa questão da sustentabilidade, é que hoje em dia o tribunal tem os casos novos, casos baixados e o processo judicial mapeado por IDS. Então, temos aí, ó, um mapinha que eu vou disponibilizar para vocês, não vou falar cada um deles, mas tanto os casos novos como os casos baixados estão disponibilizados também. Assim, o tribunal já consegue, o Poder Judiciário de Mato Grosso já consegue identificar os processos de acordo com os IDS, tanto os casos novos como os casos baixados. Então, talvez isso seja uma possibilidade aí de novas pesquisas, né? Para trazer para vocês. Me coloco à disposição, esses são os meus contatos. Desculpa a demora da fala, mas fico à disposição de vocês. Obrigado, Vera, pela apresentação, bem detalhada, deu para entender bem a sua dissertação e a sua publicação. Eu vou desligar aqui a gravação e a gente inicia.